amores! Tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira e eu vou dar aula para vocês de língua portuguesa. Em outro vídeo, eu também vou dar aula para vocês de história, ok? Então vamos para a aula de língua portuguesa. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós veremos um pouquinho sobre o que é propaganda. Propaganda é uma mensagem que tenta convencer o público, que são aquelas pessoas que estão assistindo, lendo ou vendo a propaganda, de que uma ideia, um produto, uma informação tem qualidades ou então que possui vantagens. Olha só, essa daqui é uma propaganda que transmite uma ideia para o público. Vamos pensar sobre qual ideia que essa propaganda transmite. Pare e o símbolo de uma gotinha de água. Pense e o símbolo de uma lâmpada com uma folhinha dentro da lâmpada. Mude com o símbolo da reciclagem. Pequenos gestos, grandes mudanças. Ó, repare que o pequenos gestos tá escrito com letra minúscula e o grandes mudanças tá expressando grande, tá escrito com letra maiúscula. Outra coisa, tem a imagem aqui, ó, de um planeta Terra cortado pela metade, ó. E aqui tem uma árvore e aquela, como é que chama isso? Gente, esqueci. E aquelas hélices que geram energia eólica. Então, qual ideia está sendo passada nessa propaganda? Ó, pare, pode ser, pare será de gastar água? Pense formas de fazer diferente. Mude, faça diferente do que você está fazendo. De repente, separe o seu lixo, recicle, faça compostagem. E no final tem a frase, ó, pequenos gestos, grandes mudanças. Então, se você fizer uma coisinha aqui e outra coisinha ali, no final vai impactar de uma forma grande, vai causar uma grande mudança. Tudo isso para o nosso meio ambiente. Outra coisa bem interessante que você tem que observar numa propaganda é que aqui no rodapé, normalmente tem quem é que está fazendo essa propaganda, quem está apoiando essa propaganda ou patrocinando, colocando dinheiro nessa propaganda. No caso aqui, quem fez essa propaganda foi a República Portuguesa. Então essa propaganda, ela é uma propaganda do país Portugal. Por isso que está escrito em português, porque lá eles falam português também, né? E aqui tem outras informações. Aqui é Serviço Nacional de Saúde, que deve estar apoiando a propaganda, e por aí vai. Então, além de transmitir uma ideia, a propaganda também pode transmitir uma mensagem sobre um produto. Olha só, aqui a gente tem uma propaganda da Coca-Cola. Quem aqui gosta de Coca-Cola, hein? Está escrito assim: viva o lado Coca-Cola da vida. Que mensagem que este produto está querendo transmitir para nós que somos o público? Será que está querendo transmitir que Coca-Cola é bom? Viva o lado Coca-Cola da vida. Nossa, Coca-Cola deve ser bom, né? Ó, saindo um monte de canudo colorido, uma imagem bonita. Então, normalmente, quando as propagandas querem mostrar um produto, elas têm a intenção, o objetivo de convencer a gente de comprar, de achar que isso é bom, de convencer a gente que a gente precisa do produto. Ok? A propaganda também pode transmitir uma mensagem sobre as qualidades de uma marca. Por exemplo, McDonald's. Amo muito tudo isso. Olha só, é uma propaganda bem simples do McDonald's que está transmitindo uma mensagem sobre uma marca, a marca McDonald's. Tem muitos produtos no McDonald's, milkshake, Big Mac, McLanche Feliz, vocês conhecem, né? E aí, olha a mensagem que esta propaganda está passando. Amo muito tudo isso, então eu amo tudo isso que tem no McDonald's. Tá querendo convencer a gente que todos os produtos do McDonald's, da marca McDonald's, são muito bons, são muito gostosos. Então a gente viu que a propaganda pode transmitir uma ideia, pode tentar nos convencer sobre as qualidades de um produto, tentar nos convencer sobre as qualidades de uma marca
que mais que a propaganda tem o objetivo de fazer? A propaganda também tem o objetivo de transmitir uma mensagem sobre as qualidades ou as vantagens de uma informação. Essa propaganda aqui tá no livro de vocês e a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo nela. Olha, aqui a gente vê um homem e uma mulher. O homem tá abraçando a mulher, então provavelmente eles são casados, né? E uma criança do lado deles. Então você olha assim, nossa, é uma família. Essa criança tá segurando uma placa. Essa é a placa da acessibilidade. Já já a gente vai falar sobre isso. E olha o que está escrito. Este símbolo representa mais do que você vê. Me representa, Pedro Pereira, pessoa com autismo. Aí aqui tem hashtag passe adiante essa informação. Então essa propaganda está falando que essa plaquinha aqui a gente olha e pensa, nossa, é uma propaganda para representar as pessoas que andam de cadeira de rodas. Não. Essa propaganda está passando uma informação de que as pessoas com autismo também são representadas por essa placa. Mas vamos continuar vendo mais a fundo. Olha lá, hashtag passe adiante esta informação. O que é hashtag? Vocês devem saber, né? A hashtag é a união do símbolo que na minha época eu chamava de jogo da velha, mas na verdade é o símbolo cerquilha. Então a gente coloca a cerquilha e a mensagem, alguma expressão que você quer transmitir para outras pessoas. E normalmente a gente usa a hashtag nas redes sociais. Então, por exemplo, eu adoro pesquisar coisas sobre scrapbook. Tá, vou te dar um exemplo. Eu vou lá e digito hashtag scrapbook e eu encontro um monte de coisa sobre scrapbook, que é uma ideia. Ou então, às vezes, quando eu quero viajar para algum lugar. Eu quero ir lá para Matinhos. Suponhamos, tá? Um exemplo, eu pesquiso lá, hashtag Matinhos, em alguma das redes sociais. E aí eu vejo onde que as pessoas foram, o que elas publicaram com essa hashtag. Então você consegue pesquisar com as hashtags, é bem interessante. Outra hashtag que eu procurei esses dias foi hashtag cabeleireiro Curitiba. Eu queria cortar o cabelo, gente. Não cortei ainda, tá? Só queria, mas não fui cortar. E aí eu não sabia onde eu ia, digitei lá, hashtag cabeleireiro Curitiba. Achei um monte de cabeleireiro. Aí fiquei lá olhando, acabei que não decidi nada. Mas é uma forma de ajudar a gente a fazer pesquisas, a hashtag, é bem interessante. E aí a gente pensa assim, por que, voltando aqui ao assunto, né? Hashtag passe adiante. Por que eles resolveram usar essa hashtag? Passe adiante. O que significa isso? Qual que foi a intenção de quem fez essa propaganda de ter escrito esse hashtag passe adiante? Isso significa que é para nós falarmos para as pessoas, compartilharmos com as pessoas de que essa informação da placa da cadeira de rodas simboliza outras pessoas com outros tipos de deficiência e não só quem anda de cadeira de rodas. Então é pra gente passar adiante, falar para outras pessoas, espalhar essa informação. E aí eu pergunto pra vocês aqui, né, ó, este símbolo representa mais do que você vê. Me representa Pedro Pereira. Aí eu pergunto pra vocês, quem é o Pedro Pereira? É esse aqui? Será que é esse? Não, né? O Pedro Pereira é quem tá segurando o símbolo, é o menininho. E o menininho, ele tem o quê? O Pedro Pereira. Ele tem autismo, que é uma doença. Você vai ter que pesquisar aí no seu livro o que significa autismo e você vai descobrir. E o principal objetivo dessa propaganda é repassar a informação de que esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo internacional da acessibilidade, ele representa todas as deficiências e não só a deficiência física, que são as pessoas que andam de cadeiras de rodas. Então, quem é cego, quem é surdo, quem tem autismo, quem anda de cadeira de rodas ou quem anda de muleta, são representados por este símbolo. Quando você chega em um lugar e vê esse símbolo na parede, significa que esse lugar tem rampas,
que esse lugar tem corrimão para o cego conseguir colocar a mão no corrimão e andar. Tem o elevador com braille para o cego conseguir tatear e saber qual é o andar que ele vai. Então esse símbolo de acessibilidade significa que o lugar que tem esse símbolo na parede vai dar acesso a essas pessoas com deficiência. Ele vai se adaptar para que essas pessoas com deficiência possam ter acesso a este lugar. E aí, lembra que eu falei que aqui no rodapé normalmente tem quem é que tá fazendo essa propaganda? Aqui não é diferente, ó. Aqui não é diferente. No rodapé tá falando, ó, que quem produziu a propaganda foi a Prefeitura de Curitiba, tem aqui, ó, o símbolo da Prefeitura de Curitiba, e também tem o símbolo do FAS, que é uma instituição de Curitiba, que é a Fundação de Ação Social de Curitiba. Aí eu fui pesquisar mais e achei essa daqui, ó, essa propaganda, que também faz parte da mesma campanha, ó. Este símbolo nos representa. Passe adiante essa informação. Então, às vezes a gente olha aqui essa mulher, ó, e pensa assim, ah, mas ela não tem deficiência nenhuma. Não é? Porque ela aparenta que ela tem deficiência. Ó, essa pessoa aqui aparenta, ó, ele tá com o pezinho um pouquinho torto. O Pedro também não aparenta, né, que tem nenhuma deficiência. Essa pessoa aqui aparenta, né, porque tá usando uma muleta. Essa pessoa aqui também aparenta que tem uma deficiência, ó, porque ela tá usando aquela haste de cego, né, tá de óculos. Só que existem algumas pessoas que não têm deficiência aparente. Então quando a gente vê alguma pessoa que não tem uma deficiência aparente, mas está usando algum serviço de acessibilidade, você não pode julgar, porque você pode não estar vendo, mas a pessoa pode ter uma deficiência, como é o caso do Pedro. Dá pra olhar pra ele e ver que ele tem autismo? Não. Só de olhar na cara dele você não vai saber, mas ele tem, então ele tem direito a ter acessibilidade. Ele tem direito a pegar a fila preferencial, ele tem direito a ter um assento preferencial no ônibus, são vários os direitos que a acessibilidade fornece para as pessoas que têm deficiência. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, ainda bem que eu lembrei agora, é que pessoas com deficiência, eles têm direito a um atendimento prioritário e têm direito à acessibilidade porque existe uma lei aqui no Brasil que garante esse direito para essas pessoas. E é por isso que o símbolo da acessibilidade representa o Pedro, representa essas pessoas que estão segurando a placa, porque eles têm direito reconhecido por lei, que pessoas com qualquer tipo de deficiência têm direito à acessibilidade. Agora, eu quero que você pegue o seu livro e abra na página 18. Lá você vai ver a propaganda e depois você vai fazer as atividades das páginas 19, 20 e 21. A prof tentou explicar tudinho que tá perguntando pra vocês aí nessas atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo pra ver se a prof já não falou. E se mesmo assim você continuar com dúvida, lembra do nosso combinado. Coloca um pontinho de interrogação aí e pergunta pra prof na hora da aula do Zoom, ok? Um beijo pra vocês e até a aula de história. Tchau!